Boa tarde para vocês. Bom dia para mim, eu acordei há pouquinho, estou aí umas 6 horas atrás aqui na Califórnia, em Los Gatos mais precisamente, onde é que é a sede do Netflix, onde é que basicamente todo o produto, todo o serviço de streaming é desenvolvido, onde é que toda a engenharia acontece. Bom, meu nome é Martin e como o título já diz aí, eu sou um arquiteto de performance do Netflix, tá? E nesse talk eu quero falar um pouquinho mais sobre a escala do Netflix, o tamanho dos problemas que a gente tem que lidar. E também tudo que é necessário para fazer isso funcionar, tá? Toda a arquitetura, toda a infra por trás disso. E depois eu vou falar um pouquinho sobre como a gente lida com problemas de performance nessa escala, tá? Que é um pouquinho diferente de problemas de performance que eu teria aqui, da maneira que lida com problemas de performance em uma escala menor. Além disso, eu também sou Venture Advisor da Monax. Se vocês não conhecem, a Monax é um fundo de Venture Capital de São Paulo que investe em startups do Brasil e ao redor do mundo inteiro. E meu trabalho lá é bastante trabalhar com as startups, com as investidas e ajudar elas a crescer, seja na área de engenharia, seja na área de time e tudo mais. E tem sido um trabalho super legal, porque me dá uma perspectiva bem diferente de trabalhar com uma startup e trabalhar com Netflix, né? Eu também sou advisor e eu sou investor, eu estou no board de várias startups, inclusive aí uma startup de Florianópolis, a Code Nation, que tem sido uma experiência super, super legal. Voltando ao Netflix, eu vou pedir aí para o Luciano me passar uma estimativa da sala. Quantos de vocês aí são assinantes ou pelo menos sabem o que o Netflix é? Tá, beleza. Então, não preciso me preocupar muito em explicar isso aí. Quantos de vocês aí estão usando a conta de alguém outro, a conta do primo, do amigo? É, a gente sabe, não tem problema, não tem problema. Legal. Bom, eu trabalho lá no que a gente chama de produto, tá? O que é exatamente o que vocês imaginam? É o serviço de streaming, tá? É toda a engenharia, tudo o que é necessário para fazer isso aí funcionar. Então, performance do serviço, seja end-to-end, lá do kernel até as apps rodando nos celulares de vocês. É um escopo bem grande, o time é relativamente pequeno, por isso a gente acaba mudando bastante, nosso foco depende aí do dia, eu posso estar trabalhando em algum túnel do kernel do Linux, ou eu posso estar fazendo alguma otimização em iOS. Então, varia muito, que é super legal, nunca é boring. E para performance, nada melhor do que falar sobre números. Por quê? Sobre escala. Porque é com escala e com tamanho que tudo quebra. Que a grande maioria dos problemas de performance se manifesta. Quanto mais usuários, mais carga tu tem, tudo quebra. Vai chegar um ponto que as coisas quebram. Então eu vou falar alguns números só para vocês terem uma ideia da escala que a gente está trabalhando, tá? Centenas de bilhões, isso é o número de eventos que é processado pelo nosso data pipeline todo dia. E esses eventos vêm de vários pontos. Eles vêm dos dispositivos do usuário, pode ser alguma coisa de tracking de navegação, de interação do usuário com a plataforma, pode também ser algum tipo de log de erro, alguma informação de diagnóstico dos dispositivos para a gente tentar entender o que está acontecendo e muitos detalhes de performance. Eu também desenvolvi uma ferramenta de Run que coleta todos esses dados, então eu acho que só o meu pipeline tem acho que 160 bilhões de eventos todo dia. Então, muitos e muitos eventos passando pelo Data Pipeline. Mas não só dos dispositivos, também são coisas que vêm da nossa CDN, que são as máquinas, os servidores que entregam os bits de vídeo para os usuários. Então, a gente coleta bastante métrica dessas CDNs também que passam pelo Data Pipeline. Também alguma coisa dos nossos microserviços rodando na Amazon. A gente coleta alguma coisa que vem pelo Data Pipeline. Então, centenas de bilhões desses eventos. Dezenas de bilhões é o número de requests que são processados pela nossa camada edge de microserviços, quer dizer, a primeira camada de microserviços que a gente tem todo dia. Então, dezenas de bilhões de requests, tá? E tudo isso para criar essa experiência com o Netflix. Tá? Bilhões é o número de métricas que o nosso sistema central de monitoria coleta, agrega e persiste a cada minuto de cada dia. Tá? Então, entre sistema de monitoria, pipeline de dados, não faltam métricas aí para a gente analisar e brincar. Até um amigo meu brincava um tempo atrás que o Netflix era uma empresa que coletava logs e eventualmente a gente fazia streaming de vídeo. Legal.
Centenas de milhares, esse é o número de horas de conteúdo que nossos usuários fazem streaming todo dia. Então, séries de TV e filmes, horas de conteúdo. Se eu me lembro corretamente, acho que o nosso pico no passado foi acima de 340 milhões de horas de conteúdo em um único dia. E esse ano, se a gente não bateu, a gente vai bater logo. Então, milhões, centenas de milhões de horas de conteúdo. Tá? A gente tem dezenas de milhões de dispositivos conversando com o nosso back-end todo dia. Não são dispositivos cadastrados, são dispositivos ativos no dia. Então, dispositivos de usuário que conversam com o nosso back-end todo dia. Milhões de requests por segundo. Isso é o que o nosso API Gateway tem que lidar todo dia. Milhões de requests por segundo, vindo pela nossa camada externa desses dispositivos de usuários. Centenas de milhares é o número de instâncias, de servidores que a gente tem rodando na AWS para atender todos esses requests, em todos esses microserviços e outras camadas que a gente tem. Tá? A gente mata e a gente inicia dezenas de milhares dessas instâncias, desses servidores, todo dia, usando autoscaling. Quer dizer, usando autoscaling, a gente mata e inicia dezenas de milhares de servidores todo dia. O nosso ambiente de produção vê milhares de mudanças todo dia. E quando eu falo em mudanças, eu não estou falando em alguma escrita no banco de dados ou alguma coisa assim, algum commit de código, não. Eu estou falando um build novo indo para a produção de algum microserviço. Eu estou falando de alguma mudança de uma configuração dinâmica. Eu estou falando da mudança de uma feature flag, talvez. Eu estou falando uma mudança na configuração de um A/B test. Então, mudanças, coisas que mudam o estado de produção. A última vez que eu verifiquei, a gente tinha 4 para 5 mil mudanças em média por dia, tá? O que é um monte. Então, é um ambiente em constante mudança, principalmente dado o número de engenheiros que a gente tem. A gente tem mais de 4 mudanças em produção por dia por engenheiro. Então, em constante mudança. Centenas é o número de microserviços que a gente tem para criar essa experiência com o usuário do nosso streaming path, que são necessários para fazer o streaming da versão completa aí. Dezenas é o número de terabits por segundo de dados que o Netflix empurra para os dispositivos de usuário todo dia. Se não me engano, acho que teve algum tipo de análise há um tempo atrás que a gente consome 37% de todo o tráfego da internet norte-americana no horário de pico, que ali tem o horário da novela aí às 7 da noite, 6, 7 da noite. E se não me engano, eu escutei falar que tem países onde é que isso passa de 50%. Então, muita banda de internet sendo consumida pelo Netflix, muita gente sentada no sofá consumindo nosso conteúdo. E tudo isso, tá, com um único objetivo, tá? E para o Netflix, qual seria esse objetivo, tá? Seria talvez ter o melhor catálogo de conteúdo disponível, que é um objetivo legal. Talvez seria ter o serviço de streaming mais rápido do mundo, que é para performance uma coisa bem legal. Retorno para investidores, sempre é bom ter isso como objetivo. Tá? Mas mesmo sendo ótimos objetivos, eles ainda não são o objetivo principal. Tá? O objetivo que guia todas as nossas decisões, que ajuda a gente a tomar essas decisões, que influencia tudo que a gente faz. E para o Netflix, o que seria esse objetivo? Nosso objetivo é mais filmes do Adam Sandler. E todo mundo adora filmes do Adam Sandler. Apesar de ser um objetivo legal, ainda não é o objetivo mais importante. Tá? Para nós, o objetivo principal é o que a gente chama de winning moments of truth, ou ganhar momentos da verdade. E o que exatamente isso quer dizer? Tá? Imagine que vocês chegam em casa cansados do trabalho e têm um tempo para descansar, relaxar. Nesse momento, vocês têm uma decisão para tomar. Eu posso assistir um filme, eu posso assistir uma série de TV, eu posso assistir algum tipo de esporte, eu posso ler algum livro. Eu escutei que até algumas pessoas resolvem sair de casa de vez em quando. Não conheço nenhuma. Mas quando tu decide assistir Netflix, a gente ganha esse momento. Então, esse é o nosso objetivo principal. Então, tudo que a gente faz é guiado por isso. Isso impacta as decisões de conteúdo, o que a gente compra, o que a gente produz.
impacta as decisões de produto, quais são as features que a gente vai desenvolver ou não, impacta a decisão de arquitetura, processo interno, quem a gente contrata, quem a gente não contrata. Então, guia todas as nossas decisões ali dentro. E para o usuário, o que exatamente isso quer dizer? Para o usuário, isso quer dizer que ele pode assistir o que ele quer, tá? No dispositivo que ele quer, quando ele quer. E ter um exemplo disso é a funcionalidade de download que a gente criou, sei lá, acho que 2 anos atrás. Onde é que a gente consegue ganhar esses momentos até quando os usuários não estão conectados na internet. Então é isso que guia todas as nossas decisões lá dentro e define o que vai ser desenvolvido, o que não vai, e assim vai. E agora que vocês pelo menos têm uma ideia do que guia as nossas decisões e o tamanho das coisas, eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura. O que é necessário para fazer isso funcionar? O que é necessário para ganhar todos esses momentos? Espero que vocês estão vendo o slide aí. Isso é uma maneira extremamente simplificada de representar as coisas aí. Essa experiência ela é composta primariamente por 3 partes, 3 componentes. Tá? Ali na esquerda, eu estou representando os dispositivos de usuário. E hoje a gente tem milhares de dispositivos únicos. Tá? Eu acho que a gente está em 2.400, eu não sei quantos, mas são dispositivos únicos que a gente tem que suportar. Não são só as coisas tradicionais de usuário, como o iOS, Android Web, como a grande maioria das empresas tem que trabalhar. A gente tem que suportar Smart TVs, a gente tem que suportar set-top boxes, a gente tem que suportar streaming sticks, tipo o Comcast, a gente tem que suportar consoles de videogame, como PlayStation e Xbox, até caixinhas de TV a cabo rodando Windows CE na Bélgica. A gente tem que suportar esse tipo de coisa. Tá? Um fato interessante é que a gente nunca deprecou acesso a nenhum dispositivo. Então, aquele Blu-ray player que eu tenho lá de 2009, ele ainda deve funcionar. Tá? Não é o foco do meu talk hoje, eu não quero falar muito sobre dispositivos, como eu falei, eu quero falar um pouquinho mais de back. Tá? Esses dispositivos, eles se conectam e falam primariamente com outros 2 componentes. Tá? O primeiro, que é o que a gente chama de control plane, que roda na Amazon, eu já vou entrar depois em detalhes disso aí, que representa tudo que acontece antes de tu clicar play. Mas os bits de vídeo em si vêm da nossa CDN e foi construída especificamente para a entrega desse conteúdo, chamada OpenConnect. Tá? A gente começou a construir o OpenConnect alguns anos atrás. Antes disso, esse conteúdo ele era distribuído pelas CDNs tradicionais aí que talvez vocês conheçam. Mas com o tempo a gente notou que alguns desafios iam aparecer. Conforme a qualidade do vídeo aumentava, a qualidade do conteúdo aumentava, conforme aparecia Full HD, HDR, 4K, 8K, todos os outros Ks aí que vem pela frente, para manter essa qualidade de experiência para o usuário, a gente teria que deixar os bits de vídeo o mais próximo possível deles. E não existe mágica de performance ao redor de limite físico de rede. Tá? Não existe mágica ao redor disso, tem que deixar os bits de vídeo o mais perto possível dos usuários. A ideia inicial era bem simples. Vamos botar um dispositivo de caixa na casa de cada usuário. A gente até começou o desenvolvimento disso, mas, surpreendentemente, não é uma ideia muito prática. Então, a gente decidiu implementar a segunda melhor ideia, que é construir dispositivos de caixa, instalar ele em internet exchanges grandes e os provedores de internet dos usuários ao redor do mundo. Então, o mais próximo possível dos usuários. A gente já está fazendo isso há um tempinho, tá? E a gente tem dispositivos de OpenConnect instalado em milhares de lugares ao redor do mundo, tá? Esse mapa já está bem desatualizado, tá? Eu acho que ele é do ano passado ainda, mas vocês conseguem ver os pontinhos verdes ali que são provedores de internet, já tem muitos aí no Brasil, e os pontinhos laranjas maiores são internet exchanges. E a gente está sempre crescendo e crescendo e crescendo isso aí, mas para os bits de vídeo estar o mais perto possível dos usuários. Como eu mencionei, essas máquinas elas são altamente otimizadas, exatamente para esse propósito. Como, por exemplo, a gente tem um tipo de cache interno nessas máquinas que é baseado na popularidade do conteúdo. Então, talvez o teu conteúdo mais popular naquele cache vai ser servido de memória. O segundo mais popular vai vir de SSDs. E depois a gente vai estar servindo de spinning disks. A gente tem várias interfaces em muitos casos de 100 gigabits em cada uma dessas máquinas.
e a gente consegue empurrar mais de 90 gigabits de vídeo via TLS por cada uma dessas interfaces. Então demorou um bom tempo para a gente otimizar isso aí para chegar nessa capacidade. Essas máquinas rodam aí FreeBSD com várias otimizações, enquanto nossas máquinas da Amazon rodam Ubuntu. E tudo é construído com hardware que tu consegue comprar. Os designs são open source, e se vocês têm mais interesse nessa área aí, de CDN em si, tem o site ali do OpenConnect com vários detalhes disso aí. Legal. Isso são todos os bits de vídeo. O resto tá tudo na AWS. Toda a camada de negócios, toda a interação que os dispositivos têm com as apps, tudo que acontece antes de tu clicar play, navegação, recomendações, bookmarks, lista de favoritos, procura, pagamento, soluções de DRM, algoritmos que calculam recomendações, encoding, ferramentas internas, tudo roda na AWS, que são ótimos parceiros nossos aí. Hoje em dia, a gente roda em 3 regiões, tá? Por enquanto, US East 1, US West 2 e US 1. A gente sempre tem 3 AZs em cada região, então 9 availability zones totais. Tá? Quando a gente começou, não era assim. Quando a gente começou a migração para a nuvem, há um bom tempo atrás, a gente foi uma das primeiras empresas grandes a migrar completamente para a nuvem, a gente estava somente com US East 1. Mas conforme essa base de usuários globais crescia, a gente chegou à conclusão, talvez não é uma experiência super legal para o usuário fazer ele trafegar ao redor do através do Atlântico para conectar um servidor lá em Virgínia. Então a gente mudou para um modelo mais de ilha, a gente abriu mais uma região em US, na Irlanda, e criou um modelo de ilha, já que os usuários daquela região estavam servidos por aquela região, e os usuários da América Latina e do Norte pela região em US East 1. Isso foi legal, porque melhorou a experiência de alguns usuários que estavam na região nova, e também melhorou bastante uma outra coisa. Diminuiu o blast radius caso a gente tivesse algum problema. Caso uma região caísse ou a gente tivesse algum problema nela, somente os usuários daquela região seriam afetados. O que é legal, isso ajudou, mas trouxe à tona outros problemas. A gente ainda ia estar impactando usuários. Se alguma coisa caísse, a gente ainda está impactando usuários. Então, a gente começou a operar em uma região a mais, tá? US West 2, e mudamos para um modelo de serviço global, Active, onde qualquer usuário podia ser atendido em qualquer região, a qualquer momento. Isso quer dizer, caixas teriam que estar quentes com informações de todos os usuários em todas as regiões a todo momento, que obviamente traz alguns challenges, mas nos dá toda essa flexibilidade de servir qualquer usuário de qualquer região, e esse é o setup que a gente tem hoje em dia. Tá? Legal, olhando disso pela perspectiva de tráfego, isso aí representa mais ou menos o nosso tráfego por região. Vocês têm ali 100% do tráfego e as regiões diferentes. Vocês conseguem ver que tem picos e bottoms em horários diferentes, obviamente determinado aí pelos time zones e pelos diferentes padrões de utilização naquelas regiões, né? E a gente tem que ter um gerenciamento legal da capacidade. A nuvem elástica não é tão elástica quanto vocês imaginam. A gente precisa ter uma ideia de quanta capacidade a gente vai precisar para realmente garantir que a gente vai ter servidores disponíveis para servir todo esse tráfego. Então, a gente tem que ter uma ideia muito boa da relação entre os picos em cada uma dessas regiões para realmente ter uma estimativa boa de capacidade e gerenciar isso de uma maneira eficiente. Tá? Uma outra maneira de ver isso, de ver o problema, é aí com diferentes regiões, e vocês estão vendo aí a capacidade em cada uma das regiões. 100% no pico, a parte em verde é a capacidade que a gente precisa para atender o tráfego normal, esperado daquele dia naquela região, e a capacidade em cinza ali é a capacidade que a gente tem reservada para redirecionamento, caso necessário. Tá? Isso é legal, a gente tendo essa noção da relação entre a capacidade em todas as regiões, a gente consegue otimizar isso, e a gente também consegue fazer algumas coisas legais. Como, por exemplo, imaginem
e a gente tem um problema em US East One. Alguma coisa acontece, os usuários não conseguem mais assistir filmes do Adam Sandler. Se eu não fizer nada, esses usuários vão ter que aguentar essa instabilidade até que esse problema seja resolvido pela gente ou pelo nosso provider aí. Então, e eles consigam assistir conteúdo novamente. E vocês devem imaginar o que acontece quando o Netflix cai fora do ar. Não sei se vocês conseguem ler os tweets aí, mas para muita gente o mundo acaba, tá? Eles têm que olhar para o lado e conversar com os parentes deles e assim vai. Então a gente tenta evitar que isso aconteça ao máximo. Felizmente, hoje em dia, isso é muito raro, principalmente cair globalmente e cair para todos os dispositivos. A gente teve um trabalho muito forte de resiliência acontecendo aí os últimos 4, 5 anos para evitar que isso aconteça, porque para algumas pessoas o mundo realmente acaba e a repercussão em mídia social, mesmo com alguns segundos off, alguns minutos off, é absurda, vocês não têm ideia. A opção que a gente tem nesse caso alguma coisa aconteça, alguma coisa caia em uma região e a gente não sabe o que é ainda, a gente tem a opção de redirecionar esse tráfego para as outras regiões, antes mesmo que a gente descubra o que aconteceu ou não aconteceu. A gente consegue acabar com o impacto para o usuário antes de encontrar uma root cause. O que é extremamente importante para a gente, o mais importante é acabar, diminuir o downtime. Então a gente consegue fazer isso super rápido, muito rápido, e depois a gente vai lá tentar entender o que aconteceu e tentar corrigir o problema. E a gente faz isso toda hora, não só quando problemas reais acontecem, a gente já usou isso em vários problemas reais, tá? A gente faz isso para praticar. Talvez vocês tenham ouvido falar do Chaos Monkey, que randomicamente desliga instâncias, desliga servidores na Amazon. Isso aí é uma versão um pouquinho mais grande disso, onde é que randomicamente a gente desliga em regiões inteiras da Amazon. E a gente redireciona esse tráfego para as outras regiões sem que os usuários percebam. A gente faz isso para praticar, para garantir que quando isso seja necessário, a gente consiga fazer isso super rápido e realmente sem que os usuários percebam. Talvez você vai ter um pouquinho de delay, em alguns casos a mais, mas é importante para a gente praticar e garantir que está tudo funcionando quando a gente realmente precisa. Tomando café ainda. Legal. Dando um zoom em cada uma dessas regiões, eu vou entrar em alguns detalhes que realmente está rodando dentro de cada uma dessas regiões. Tá? Do lado esquerdo ali, a gente tem os dispositivos dos usuários. Então, suas TVs, seus mobile devices e tudo mais. Esses dispositivos eles vão conectar diretamente pela nossa porta externa, que são ELBs, ou Elastic Load Balancers da Amazon. E a gente tem milhares desses rodando hoje em dia. Esses load balancers, eles vão se conectar com uma aplicação que a gente desenvolveu internamente chamada Zoo, que é um projeto open source, que é o nosso Layer 7 Proxy. É um roteador que vai rotear todas essas requisições. Tá? O Zoo ele tem uma noção muito boa das nossas regras atuais, nosso estado atual de sistema, e ele decide onde é que todos esses pacotes devem ir e o que a gente tem que fazer com eles. E ele também consegue fazer várias outras coisas legais. Ele coleta várias métricas importantes, ele faz tagging dessas requisições, ele consegue iniciar request tracing, que eu vou entrar em alguns detalhes depois, e possibilita um roteamento muito mais preciso desses pacotes. Uma pergunta que aparece com muita frequência quando eu menciono isso é, por que vocês têm um proxy? Por que vocês têm ELBs na frente dos proxies? E a resposta nesse caso é bem simples, é eficiência. ELBs são muito mais eficientes para realizar algumas tarefas do que Zoo. Zoo é muito mais complexo e possui muito mais lógica. Então, a gente passa as coisas mais simples, como gerenciamento de conexão, para as ELBs. Então, eficiência. Por isso que a gente tem ELBs e Zoo. Zoo vai encaminhar todos esses pedidos, todos esses requests para os nossos microserviços. Então, recebe o pacote, abre, dá uma olhada, verifica quais as regras de roteamento atuais, que estão mudando constantemente, nosso sistema muda como um todo constantemente, e toma a decisão de onde enviar isso aí, para algum microserviço na nossa camada de edge. Como eu mencionei anteriormente, a gente tem centenas desses microserviços. E dando um zoom nesses microserviços, a gente tem isso.
ou mais ou menos algo como isso, que há uns anos atrás ficou conhecido como Netflix Death Star. Alguém já viu esse diagrama? Acho que ele ficou famoso talvez uns 5, 6 anos atrás. Eu não me lembro qual ferramenta gerou isso, acho que foi uma ferramenta de request tracing externa que gerou isso, mas obviamente esse tipo de visualização não é muito útil para a gente. Desde lá a gente aí cresceu mais de 10 vezes o número de microserviços. Felizmente a gente desenvolveu algumas outras ferramentas para nos ajudar nesse caso aí. Então, organizando essa bagunça um pouquinho mais, nesse diagrama de blocos, a gente organiza as coisas mais ou menos dessa maneira. A gente tem aí uma camada de microserviços de Edge, que recebe esses requests, esses pedidos de Zoom. Esses microserviços de Edge vão enviar esses requests para uma camada mid-tier. Mid-tier vai acabar conversando com persistência. E também serviços de cache. A gente também tem alguns jobs em batch, que acabam escrevendo para persistência e assim vai. Então, uma arquitetura baseada em microserviços bem tradicional. Tá? Na época era uma coisa bem nova, hoje em dia é uma coisa muito tradicional, é bem padrão. A grande maioria, quando eu digo a grande maioria, praticamente todos esses microserviços é stateless. Então, eles não mantêm estado algum, não mantêm sessões de usuário, não persistem nada nas instâncias, tá? A gente tem camada de persistência e cache para isso. As instâncias, ou servidores desses microserviços, eles são imutáveis, tá? Ou efêmeras. A gente não guarda informação nenhuma nas instâncias. Tá? Então, elas são iniciadas, elas não são modificadas, elas servem seu propósito e elas são terminadas sem que nada seja realmente escrito nessas instâncias, nenhum estado seja guardado nelas, tirando, obviamente, a camada de persistência, são só os microserviços. A última vez que eu verifiquei, acho que o nosso tempo de vida médio de instâncias era por volta de 36 horas, quer dizer, a gente iniciava uma instância e aí em 36 horas ela era terminada e a gente trazia alguma coisa nova. Tá? A gente, como eu mencionei antes, a gente inicia e termina milhares dessas instâncias todo dia usando auto-scaling. Tá? E a gente faz isso utilizando auto-scaling groups da Amazon, ou ASGs. Se vocês não são familiares em como auto-scaling groups funcionam, tá? De uma maneira simplificada, essas instâncias, esses microserviços, esses servidores publicam métricas para o CloudWatch, que é o serviço de monitoria aí da AWS. E esse serviço de auto-scaling, ele decide, baseado em regras que a gente criou, se a gente tem que fazer um scale-up ou um scale-down. Quer dizer, eu tenho que trazer mais instâncias ou eu tenho que terminar algumas que estão rodando. Tá? E essas regras, obviamente, elas vão variar muito de microserviço para microserviço, mas a gente tenta manter elas o mais simples possíveis, para realmente simplificar o processo de tuning. O time de performance trabalha muito na questão de tuning e melhoria dessas regras de auto-scaling. E quando eu falo simples, elas são realmente simples. A gente escolhe uma métrica e quando essa métrica cruzar para cima de Y, ela vai trazer mais instâncias. E quando ela cruzar para baixo, ela vai matar algumas instâncias. Normalmente em X% algum número fixo de instâncias. E assim vai. Tá? Normalmente a gente gosta de ter pelo menos 2 sets de regras. Boas práticas aí. Uma que é essa principal, que eu mencionei, e a outra que a gente chama de hammer rule, quando alguma emergência acontece. Hey, a gente cruzou 85%, 90% de uso de CPU, não sei o que tem, mas alguma coisa tem errado, vamos dobrar o tamanho desse cluster. Legal, o que pode, em volta e meia, causar problemas quando a gente está dobrando um cluster de 10 mil instâncias. Mas tudo bem. E a gente tenta escalar sempre em uma métrica, como eu mencionei. Em muitos casos, a gente escala em throughput por instância, então, request por segundo, alguma coisa assim, mas alguns microserviços acabam escolhendo algum tipo de métrica de sistema, uso de CPU, alguma coisa assim que seja o maior constraint deles. Tá? Mais recentemente, a AWS lançou o que eles chamam de Target Tracking e, se não me engano, até Predictive Autoscaling mais recentemente ainda, onde é que só tem que se definir qual a métrica que tu quer escalar, qual é que é o teu objetivo. Eu quero manter em requests por segundo por 1000 por instância. E eles vão tomar conta de fazer esse auto-scaling automaticamente, o que é bem legal. A gente tem tido resultados bem legais nisso aí. Esse auto-scaling, ele vai gerar um padrão tipo esse,
nos nossos clusters, nos nossos auto-scaling groups, tá? Como vocês estão vendo, no horário de pico ali, a gente está usando muito mais instâncias, e nos horários de menor acesso, a gente vai estar usando muito menos instâncias. Então, auto-scaling reativo funcionando aí. E por que a gente faz isso? Eu já mencionei, a gente precisava de capacidade garantida, a gente precisa pagar por todas as instâncias, então por que a gente não deixa elas rodando o tempo todo? E o motivo principal disso é o nosso spot market interno. Se vocês não são familiares de como, se vocês são familiares de como o spot market da AWS funciona, é muito similar. Basicamente, a gente tem toda essa capacidade extra que não está sendo utilizada e a gente tem um serviço interno onde a gente pode fazer schedule de jobs e coisas para rodar nessa capacidade que a gente tem sobrando. E quando a gente precisa dela, essas tarefas em batch são mortas, a gente pode trazer os microserviços de volta. Tá? Isso é extremamente importante para a gente, porque a gente tem muita coisa que precisa muito poder de processamento em batch. A gente precisa muito recalcular recomendações, que é um processo bem pesado, tá? Mas o principal ainda é fazer encode de conteúdo. Não só encode de conteúdo novo, mas a gente tem configurações novas de codecs, coisas que a gente está fazendo tuning, algum tipo de codec novo que a gente precisa fazer encode no nosso catálogo a toda hora. Então a gente sempre tem encoding acontecendo e a gente usa essa capacidade extra dos microserviços para fazer esse tipo de coisa. Então é extremamente útil para a gente. Legal, isso foi mais ou menos um overview de como as coisas da nossa arquitetura e da nossa infra, o que roda por trás da experiência do usuário. Agora que vocês têm uma ideia do que é necessário para fazer tudo isso funcionar, eu quero falar um pouquinho sobre performance. Tá? Como a gente resolve problemas de performance nessa escala? Como a gente otimiza a performance para os usuários? Como a gente reduz o uso de recursos? Porque qualquer 1, 2, 3, 4% que eu consigo reduzir no tamanho do meu cluster, do meu ESG, são milhões de dólares economizados por ano. Então, isso é extremamente importante. E como é que eu faço, como é que eu garanto que a gente consiga continuar escalando na velocidade que a gente está escalando? Então, esse é um dos grandes objetivos do time de performance ali dentro. E primeiro, eu adoro esse GIF, por sinal, que representa muito o que a gente faz. A teoria por trás desse trabalho, eu já dei essa apresentação, eu sei que o pessoal está olhando para os ursinhos. Tá? A teoria por trás disso permanece a mesma. Tá? Mesma coisa que trabalhar com serviços menores. Então, Liddell's Law, regras de utilização, teoria de filas, cadeia de Markov, quem é que lembra aí da faculdade, a teoria continua a mesma. Isso não muda. O que muda bastante são as técnicas e as ferramentas que a gente tem que utilizar. Por quê? Porque as coisas que a gente poderia usar numa escala menor simplesmente não funcionam. Por exemplo, a gente não pode verificar todos os serviços em produção. Como eu mencionei, a gente tem centenas e centenas de microserviços. A gente não pode verificar um a um quando a gente está procurando por problemas. Simplesmente não é viável. A gente também não pode procurar por padrões em gráficos. Tá? Por quê? Pô, eu tenho bilhões de métricas sendo coletadas a todo minuto. Não tem como eu simplesmente verificar todas procurando por padrões manualmente. Eu não tenho como assumir que eu conheço toda a arquitetura. Por onde um request passa em produção quando ele chega, todo o code path, todo path que esse request passa. Eu não tenho, porque isso está mudando a todo tempo. Tá? Mudando a todo tempo. A gente tem microserviços novos indo ao ar toda hora, a gente tem mudanças acontecendo a toda hora. Eu lembro que quando eu entrei, que as coisas eram muito, muito menores, eu tentei imprimir um diagrama da arquitetura como um todo. Eu enchi 2 paredes e quando eu acabei de imprimir o negócio, a coisa já tinha mudado. Então, isso é fútil. Não tem como eu assumir que eu sei toda a arquitetura a todo tempo. Tá? Eu também não posso simplesmente depender de ferramentas externas. Tá? Em muitos casos, a grande maioria delas não funciona no nosso ambiente. Talvez a grande maioria de vocês aí contrata ferramentas de monitoria externa. A gente simplesmente não tem como fazer isso. Eu cansei de avaliar e quebrar ferramentas externas. Por quê? Porque elas não foram feitas para lidar com a nossa escala. Elas não foram desenhadas para trabalhar com essa escala da maneira que a gente trabalha. Tá?
muitas delas não são distribuídas, talvez elas tenham algum componente centralizado que vira um gargalo, tá? Eu também não posso, eu vou instalar um agente em cada uma das nossas instâncias que consome 1, 2% de CPU. Talvez seja ok com uma centena de instâncias, mas não com centenas de milhares de instâncias. Olha o uso acumulado de CPU, eu simplesmente não posso fazer isso, tá? Por isso que a gente criou várias ferramentas internas, muitas delas de código aberto aí no nosso GitHub. E para ilustrar algumas dessas ferramentas, eu vou querer apresentar um caso de uso simples, fictício, tá? De como a gente faria um troubleshoot de um problema de performance. Então, tá? Imagine que a gente tem um dispositivo de usuário, seja aí uma Smart TV, por exemplo. E a gente notou que no nosso sistema de monitoria de RAM, que o percentil 90 do tempo de startup da app, quer dizer, o tempo de abrir a app do Netflix nessa TV, o percentil 90 subiu 1 segundo. Nenhum dos outros percentis subiu. Esse é um número agregado por hora, tá? E sem causa aparente nenhum. Tá? Como é que a gente pode descobrir o que está causando isso? Tá? Eu não vou entrar de novo em detalhes de como a gente faz profiling e como a gente lida com profiling em dispositivos de usuário, mas imaginem que eu fiz esse trabalho, eu consegui fazer o tracing desse aumento para uma chamada para a AWS, para um request que vai para a AWS, que de vez em quando é lento, de vez em quando é mais rápido. Tá? Eu também, com esse tracing, descobri que não é um problema de rede, não é um problema de networking, é server-side processing time também. No tracing eu descobri que for time on first byte, então não é um problema de rede, é realmente algo dentro do nosso back-end, dentro da AWS. Legal, não quero entrar em detalhes de como é que a gente faz profiling. Outro problema. Então, como eu poderia resolver esse problema? Como é que eu poderia descobrir o que realmente aumentou? E tem N maneiras de resolver isso aí. Tá? Mas eu quero, como eu disse, demonstrar algumas ferramentas que a gente criou. Então eu vou começar tentando entender por onde essa requisição passou dentro da nossa infraestrutura, dentro das centenas de microserviços que talvez esse request vai passar. E eu tenho que lembrar que isso pode estar mudando sempre. Como eu mencionei, eu não posso assumir que eu sei por onde as coisas passam. Tá? Então, a gente precisa de uma maneira dinâmica para analisar isso. E nesse ponto que entra SALP, que é a nossa ferramenta de tracing dinâmico de requests. Se vocês são familiares aí com o Dapper, que é o paper do Google sobre Dynamic Tracing, a ferramenta foi desenvolvida em cima dessa ideia. É bem similar, talvez vocês conheçam o Zipkin aí. Mas de uma maneira simplificada, quando as requisições chegam no nosso Layer 7 Proxy, que é o Zoom, elas são marcadas. Então, é feito um tagging nesses requests, nessas requisições, e vai lá o Zoom e encaminha isso para o microserviço, que abre isso aí, vê, opa, isso aqui está marcado, está feito o tagging. Quando eu vou fazer um request para algum outro microserviço, para alguma outra camada, eu vou passar esse tag adiante até a última camada de persistência aí. Então, todos esses microserviços, por onde esse request passa, eles vão estar aware, ok, eu pertenço a esse trace que está acontecendo aqui. E, obviamente, daí isso aí vai mandar para um serviço de agregação e coleta centralizado que a gente tem. E, com essa informação, eu tenho bastante informação sobre esse request, sobre esse trace e por onde as coisas passarem. Eu posso fazer uma query, onde é que eu descubro exatamente por onde isso passou. A visualização padrão, tá, do Sol, esse diagrama de árvore aí que vocês estão vendo, bem parcial, a coisa expande muito mais que isso, só que não cabia na tela. Tá? Mas como vocês imaginam, talvez ele não seja muito útil para o problema que a gente está tentando resolver. Os tracing sabem exatamente quanto tempo eu demorei em cada camada também, mas eu não estou vendo isso nessa visualização. Por isso que eu criei essa outra visualização, que eu chamei de Slalom, há um tempo atrás, que é baseado num diagrama de Sankey. Se vocês não estão familiares aí sobre o que é um diagrama de Sankey, é uma visualização que foi criada aí no século XIX para visualizar o fluxo
de um motor de vapor, do fluxo de vapor dentro de um motor a vapor. E a gente usa esse diagrama para realmente ver onde o tempo está sendo gasto nas nossas camadas. Então, imagine que cada barrinha ali, cada uma dessas barras representa uma camada. Então, um microserviço é uma camada de persistência. Tá? O tamanho dela representa a utilização. Tá? Liddell's Law, então, número de requests multiplicado pelo tempo médio. Tá? Tamanho da barra. E o que sai, as conexões dela, que está saindo de cada barra indo para outra barra, então, isso é a demanda, a utilização externa para alguma outra camada. Então, com isso, eu consigo saber exatamente para onde as coisas estão indo e onde é que eu estou gastando tempo, internamente e externamente. O que está saindo, eu sei que é outro microserviço, e quando eu tenho um pedaço de uma barra que não está sendo utilizada por uma saída, eu sei que eu estou consumindo em processamento interno. Então, eu sei exatamente onde o tempo está sendo gasto para aquele tipo de request que eu estou tentando fazer um profile. Exatamente. E nesse nosso caso, isso facilita muito a minha vida, porque eu consigo comparar os requests lentos com os requests mais rápidos e ver exatamente qual é que dessas barrinhas aumentou, e eu consigo ver exatamente qual é que é a camada que eu tenho que focar a minha pesquisa, o meu troubleshooting. Legal. Uma vez que eu tenho a informação dessa camada, eu posso ir para uma outra aplicação. Eu já mencionei nosso serviço de monitoria central. Ele é chamado de Atlas. Ele é parcialmente open source. Alguns componentes são feitos open source, estão lá no nosso GitHub, mas ele coleta aí bilhões de time series distintas, como eu mencionei, de todas as camadas. Pode ser coisas que o agente coleta do kernel do Linux, do sistema como um todo, até timers e gauges que foram implementados pelos desenvolvedores no código. Então, ele coleta tudo. A gente mantém tudo em memória por 6 horas e tem várias features legais. A gente tem essa própria query language específica para isso aí, uma UI para explorar essas métricas, dashboards configuráveis, com módulos, alertas, sua detecção de anomalias, algoritmos de correlação entre métricas. É uma ferramenta bem completa. Então, é nosso sistema de monitoria de back-end central, que é bem grande, por sinal. Imaginem que eu fui olhar as métricas dessa camada, desse microserviço em Atlas, e eu notei uma coisa interessante. Eu posso olhar o tempo de resposta média daquele microserviço, e eu notei, em modo agregado, tá, que eu tinha spikes a cada 15 minutos acontecendo, de modo agregado. Tá? Se eu for olhar para uma instância só, esses spikes eram muito mais rápidos, mas de modo agregado, eles pareciam mais ou menos assim, no cluster inteiro. Onde é que eu tinha um spike que parecia que durava alguns minutos, exatamente pelo time shift de cada uma dessas instâncias, dessas milhares de instâncias que foram agregadas. E eu consegui, automaticamente por Atlas, correlacionar isso aí com um spike em uso de CPU, um pico em uso de CPU. Legal. Então, eu descobri a camada, eu consegui visualizar isso aí nas métricas que a gente está coletando dessa mesma camada, eu consegui correlacionar isso com alguma coisa. Perfeito. Legal. Uma vez isso aí feito, eu sei qual a camada, eu vou tentar entender o que será que está consumindo. Está correlacionado com CPU, mas talvez esteja causando isso aí, ou talvez seja alguma outra coisa. Eu vou ter que olhar mais a perto o que está acontecendo nisso aí. Para muita gente, o padrão é, legal, eu vou fazer SSH em cima dessa máquina, pelo menos uma instância que está rodando, e todas devem ter mais ou menos o mesmo comportamento, porque elas são efêmeras e são imutáveis. Legal. Mas a gente tem, todo mundo tem acesso root à produção, tá? O pessoal se assusta normalmente com isso, mas todo engenheiro lá dentro tem acesso root à produção, a gente pode logar, a gente pode fazer isso, só que não me dá a chance aí de mostrar algumas ferramentas que a gente desenvolveu. O time de performance acaba fazendo muito mais isso, mas a maioria dos engenheiros acaba utilizando outras ferramentas, inclusive Vector, que é uma ferramenta open source que eu desenvolvi há um tempo atrás, que facilita esse processo bastante, tá? Vector é uma ferramenta de monitoria bem similar a Atlas, mas que me dá algumas coisas a mais. Tá? Atlas
vai me dar uma agregação por minuto. E tem um atraso aí de 30 segundos a 3 minutos nas métricas, dependendo aí qual a métrica que eu estou falando. Enquanto o Vector foi feito para analisar uma instância única, quer dizer, a mesma coisa que eu fazer SSH em cima de uma máquina, uma instância única, e nada é agregado ou persistido, estou olhando uma instância única. Mas eu tenho essas métricas em alta resolução, quer dizer, subsegundo. Eu também tenho praticamente sem delay, real time, o que para problemas de performance é muito importante. Eu também tenho acesso a métricas mais low level, coisas que não faz sentido eu coletar e agregar em Atlas. Então, métricas muito mais detalhadas que são extremamente úteis para resolver problemas de performance. Open source é bem legal. A gente tem vários agentes e várias coisas que a gente estendeu, e uma das extensões que a gente criou para o Vector inclui Flame Graphs. Eu não sei aí quantos de vocês já usou Flame Graph, ou pelo menos sabem o que é, tá? Mas é uma visualização criada pelo meu colega ali, o Brandon, para profiles de código. Tá? Facilita muito identificar code paths mais utilizados, com precisão. Tá? É similar com os temp charts que Chrome tem, só que o y-axis é o stack, enquanto o x-axis não é tempo. Ele é o quão comum aquele code path, aquele stack foi presente no meu perfil. Então, eu coleto um perfil de 60 segundos, tá? E eu vou ver um flame graph como esse. O que mais utilizou? Como mais grandes são as barrinhas, mais tempo eu estou utilizando naquele frame do stack. Basicamente isso. Vocês podem tem N blog posts sobre flame graphs e como utilizar eles, e nesse caso são CPU flame graphs. Pode fazer sobre alocação de memória e várias outras coisas também. E eu consigo gerar ele com um clique de um botão no Vector. Eu posso também logar ele na instância e fazer isso, porque no fundo a gente está usando o Linux Perf. Não sei quem já usou Linux Perf, mas a gente usa Linux Perf no fundo para gerar esses perfis. E isso vai me gerar um flame graph de 60 segundos, aí 1 minuto, 2 minutos talvez, do que estava rodando em CPU naquele tempo. Eu vou procurar por platôs no topo. Então, coisas que estavam rodando em CPU por bastante tempo. Então, eu tenho uma visualização super clara do que está acontecendo em CPU naquela máquina, que é exatamente o que eu estou tentando entender. Só que no nosso caso, é um pouquinho pior nesse caso. Nosso caso, ele é intermitente, não é uma coisa que está acontecendo o tempo todo. É um spike que acontece por alguns milissegundos, tá? E aumenta o uso de CPU, o que é bem chato de ver no Flame Graph, num perfil de 1, 2 minutos completo. É difícil de ver isso, porque ele vai ser lavado dentro de toda a utilização normal daquele microserviço. Tá? Então, como é que eu faço para capturar? Eu posso manualmente fazer o slice, eu posso quebrar pedacinhos de Flame Graph e tentar, na sorte, encontrar o que realmente aconteceu. Mas isso é uma tarefa bem chata. A gente precisou fazer isso por um bom tempo, mas mais recentemente, aí talvez uns 6 meses atrás, eu criei uma outra ferramenta chamada Flamescope, que também é outra ferramenta open source, está lá no nosso GitHub, e ela facilita muito esse processo. Ela me dá mais uma dimensão, tá? Ela me dá mais uma visualização para facilitar essa análise. A minha primeira visualização vai ser um heatmap, mas não é um heatmap tradicional como vocês estão acostumados. É um heatmap que a gente chama de sub-second heatmap, onde é que ambos axes são tempo. Cada coluna representa 1 segundo, quer dizer, eu tenho ali 120 colunas, então 2 minutos, e cada linha é um subsegundo. Como eu estou usando 50 linhas, eu tenho cada caixinha representa mais ou menos 20 milissegundos. E eu tenho isso. Quanto mais escuro é, mais ativo estava meu CPU naquele instante, naqueles 20 milissegundos. Então eu consigo ver exatamente quando eu estou utilizando mais CPU durante todo o meu perfil. E eu consigo clicar para dar um zoom naquilo ali. No meu caso, imaginem que eu vi um blip de 100 milissegundos, então 5 caixinhas. Eu consigo clicar para começar, clicar para terminar, e ele vai me levar para um flame graph. E esse flame graph é só daqueles 100 milissegundos. E eu consigo ver exatamente o que estava em CPU, o que estava consumindo CPU naquele blip. E nesse caso, era DC. DC estava criando aí um blip, parando tudo, aumentando o meu tempo de resposta em agregado, porque os serviços foram iniciados ao mesmo tempo, estava fazendo kickoff ao mesmo tempo, que estava aumentando o tempo de resposta lá no cliente. Então, a gente consegue fazer o tracing lá das TVs
até o que está rodando em kernel, porque o Flame Graph vai me dar detalhe do processo, da aplicação e do que está rodando em kernel. E com isso eu consigo ir lá otimizar, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo e otimizar isso aí. E era isso aí que eu tinha hoje. Resumindo um pouquinho, eu falei um pouco da escala do Netflix, dos números, do tamanho do problema que a gente tem que lidar, da arquitetura, bem mesmo em alto nível, ali dos dispositivos do OpenConnect, que é a nossa CDN, que faz o delivery de todos esses bits de vídeo, de toda a nossa infra na AWS, tá? E depois eu falei rapidinho num caso de uso das ferramentas que a gente desenvolveu internamente para nos ajudar, de algumas das várias e várias que a gente desenvolveu já, para ajudar a gente a analisar e resolver problemas de performance e otimizar as coisas nessa escala e nesse ambiente que a gente tem. E era isso aí que eu tinha. Obrigado, pessoal, aí. Meu contato está ali, tá? Meu e-mail está ali, meu site está ali. Sintam-se livres para entrar em contato. Eu adoro conversar com o pessoal, responder perguntas sempre que possível. É super legal. E eu não sei, eu acho que a gente já está meio em cima do laço, não sei se tem tempo para perguntas, mas era isso aí. A gente tem um tempinho para perguntas, sim. Primeiro, agradecer você e uma salva de palmas, pessoal, para o Martin.